Olá, bom demais ter você por aqui. O debate sobre a participação do governo na economia sempre divide opiniões. De um lado, há aqueles que acham que o Estado deve sustentar o investimento e a gestão de todos os serviços públicos. No entanto, há aqueles que acreditam que as empresas é quem devem cumprir esse papel. No meio do caminho, há uma solução para, à primeira vista, eliminar a ineficiência do Estado e o abuso das empresas, as parcerias público-privadas. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre esse modelo de gestão em que os governos concedem à iniciativa privada o direito de explorar os serviços públicos. Fique com a gente, Dois Pontos de hoje já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado na Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois. Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar o mundo. Nós convidamos Cristiana Fortini, professora de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UFMG e autora do livro Contratos Administrativos, Franquia, Concessão, Permissão e PPP. 2 pontos para ela. As PPPs, elas não são a única solução. E elas não são necessariamente a solução para todos os problemas. Nem é o caso de entendê-las como algo a ser utilizado sempre, nem é o caso de entendê-las algo como nunca deve ser experimentado. Convidamos também Luciano Ferraz, advogado e professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UFMG. 2 pontos para ele. À medida em que o Estado tem escassez de recursos para investir diretamente, né, ele usa, por exemplo, da PPP, porque ele consegue alavancar a capacidade de investimento do setor privado e jogar para dentro do setor público com um pagamento parcelado. Bom, nós convidamos, eles aceitaram o nosso convite. Obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no 2 Pontos. Então vamos começar explicando, né, o que é uma PPP, uma parceria público-privada. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu acho realmente que é muito importante que a universidade abra um espaço não apenas para discussão, mas até para exposição do tema das parcerias público-privadas, porque, ao que me parece, há uma incompreensão do que venham a ser as parcerias público-privadas. Pois bem, quando a lei de PPP foi editada, ela é uma lei de 2004, existia uma preocupação muito grande no país com a questão de infraestrutura. Buscava-se resolver um problema de déficit de infraestrutura relacionado a rodovias, hospitais, unidades de ensino e em vários outros setores. E fez-se uma compreensão à época de que era necessário criar uma nova lei que estabelecesse contratos diferenciados daqueles com os quais a administração pública rotineiramente trabalha. E isso desencadeou a edição da Lei 11.079, que é a Lei de Parcerias Público-Privadas. Portanto, por trás da Lei de PPP, existe um reconhecimento de que o Brasil tem um problema de infraestrutura e um outro reconhecimento de que as normas até então existentes eram normas incapazes de resolver este problema de infraestrutura. A lei estabelece, com isso, 2 novas modelagens contratuais. Então, nós temos 2 novos contratos. Um contrato que se chama concessão patrocinada. Esse contrato, especificamente, tem por finalidade a transferência de serviços públicos, ou seja, serviços que são rotulados, chancelados pelo ordenamento jurídico como públicos. Nem todos os serviços têm essa roupagem, né? essa natureza. Então, o que seriam esses serviços? Esses serviços, serviços públicos que são passíveis de uma concessão patrocinada são serviços públicos em que se admite a cobrança pelo usuário. Ou seja, são alguns dos serviços públicos, porque nem todos os serviços públicos admitem essa contraprestação, mas podemos estar falando de energia, de transporte coletivo, serviços que admitem essa possibilidade de contraprestação. Esses serviços públicos com esta natureza já eram passíveis de transferência para a iniciativa privada. Importante lembrar que a nossa Constituição já admite isso. Já admite que a iniciativa privada atue em colaboração com o Estado na prestação de serviços públicos. E além de isso já estar previsto na Constituição, nós já tínhamos uma lei que disciplinava esta concessão de serviços públicos. O que fez a lei de PPP?
Ela trouxe este contrato. E é uma lei federal, professora? As duas leis são federais, tanto a lei de PPP, a lei 11.079, é uma lei federal. E quando a gente fala lei federal, na verdade, a gente deveria falar lei nacional, porque ela se aplica ao Brasil inteiro. Assim como a lei, que é de 1995, que já previa a concessão de serviços públicos, também é uma lei nacional, é a Lei 8987. Então, na verdade, este primeiro modelo de PPP ele não tem tanta diferença quando comparado ao modelo de concessão de serviços públicos que nós passamos a chamar de tradicional. Por quê? Porque ambos envolvem essa transferência para a iniciativa privada da prestação de serviços públicos. A diferença, entretanto, é que no modelo de PPP, além do pagamento ser feito pelo usuário, além de termos tarifa, temos necessariamente uma complementação pelo poder público. Portanto, este modelo já não é tão novidadeiro, porque ele captura o modelo anterior e apenas acrescenta uma outra forma de remuneração. Ok. A novidade maior está num segundo modelo, né, professor Luciano? Que é o modelo de concessão administrativa. Por que a novidade é maior? Porque neste modelo eu transfiro para a iniciativa privada, primeiro, não só a prestação de serviços públicos, mas eu posso transferir para a iniciativa privada a prestação de serviços em geral. Ou seja, serviços que não são considerados públicos, mas que têm alguma importância, obviamente, quer para a administração pública, quer para a coletividade. E esse é o modelo de contrato que é mais representativo, mas é uma maior novidade. Você falou aí da incompreensão no início. Por que ainda é tão incompreendido esse tema das parcerias público-privadas? Está muito ainda no campo ideológico, professor? Bom, eu também agradeço a oportunidade de participar deste programa. Sem dúvida, as parcerias público-privadas envolvem questões ideológicas. Aqueles que acham ainda que o Estado deve se agigantar, que o Estado deve assumir todas as prestações de serviços, realizando esta atividade por intermédio de suas próprias estruturas, por intermédio de servidores públicos, eles terão uma ideia contrária ao das parcerias público-privadas. Por outro lado, aqueles que entendem que não interessa quem é que presta o serviço, o que interessa é a qualidade na prestação do serviço e os valores que são injetados para o custeio dessa atividade, entenderão que as parcerias público-privadas são um bom caminho para solucionar aí esses déficits apresentados pela professora Cristiana. Déficits infraestruturais, de um lado, e déficits na qualidade da prestação de determinados serviços em prol da sociedade, do outro. Você falou agora há pouco que as PPPs são de 2004, né, bem recentes, regulamentadas muito recentemente, mas no mundo, eu quero saber quando é que elas começaram, enfim, já existem outros modelos fora do país? Existem. As PPPs foram trazidas para o Brasil a partir de experiências, sejam na Inglaterra, em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, no Chile. Então, nós não estamos falando de um modelo tipicamente brasileiro, mas da utilização aqui de experiências, às vezes com algum tipo de variação, né? Às vezes com uma variação mais expressiva, mas de modelos que foram utilizados em outros países. Com algumas experiências bem-sucedidas, outras experiências em que não foram adotados cuidados necessários, e de alguma forma nossa lei teve a preocupação de melhor estruturar as parcerias público-privadas. E eu acho que elas têm, como você mesmo disse, é algo muito recente. Nós estamos ainda experimentando isso no Brasil. Belo Horizonte e o estado de Minas Gerais são centros de experimentação de PPPs, mas não são os únicos entes federados a utilizá-la. E, por enquanto, nós não podemos falar que teremos um absoluto sucesso, um retumbante fracasso, ou que teremos pontos de sucesso ou de fracasso. Ou seja, muito cedo ainda para muito poder analisar. cedo ainda, embora nós já tenhamos estabelecimentos funcionando com base na modelagem de parcerias público-privadas. Muita gente confunde, né, a parceria público-privada com privatização, com concessão. Então, vamos explicar esses três modelos, por favor? Bom, na verdade,
Existem dois conceitos de privatização. Existe um conceito amplo, que envolveria, portanto, a participação de qualquer particular em execução de tarefas que são do poder público. Esse conceito amplo abrangeria contratos de concessão, contratos de parcerias público-privada, com terceirizações de atividade. Mas existe um conceito restrito, que é o correto para a privatização. E o conceito restrito, ele pressupõe a alienação de ativos do poder público para o particular. Quer dizer, o Estado deixa de atuar num determinado domínio, transferindo esse domínio integralmente para a iniciativa privada. Não é isso que acontece nos contratos de concessão e nos contratos de parcerias público-privadas. Nesse tipo de contrato, quer queiram as concessões, as PPPs, porque as PPPs são modalidades de concessão. Neles, o particular assume a execução da atividade, mas essa atividade continua sendo pública. Quer dizer, o poder público tem ainda a dominalidade, a titularidade dessa atividade. Só passa para o particular, durante um período determinado, o período de vigência do contrato, a execução dessas atividades. E o poder público tem, por conta dessa situação e da sua titularidade na atividade, o dever de fiscalizar a execução do contrato, podendo, inclusive, por uma série de razões, ao longo da execução do contrato, mesmo retomar o serviço, reassumindo ele a titularidade da atividade e também a execução. Quer dizer, precisamos, então, definir o que entendemos por privatização. Né? Se a privatização é simplesmente a participação do particular, nós temos ela, para você ter uma ideia, no Brasil, desde a Companhia das Índias. Né? Desde quando houve o descobrimento do Brasil. Por quê? Porque eram particulares, na verdade, financiados pelo governo português, que saíam mar afora para buscar novas terras. Por outro lado, né, se entendermos que o conceito de privatização é um conceito estrito, um conceito técnico, aí PPP e concessão definitivamente não é modelagem de privatização. Mas a diferença entre concessão comum e PPP? A concessão comum, nós usamos a expressão concessão comum ou concessão tradicional quando transferimos um serviço público, o Estado mantém sempre a titularidade, até porque a titularidade é dada pela Constituição. Então, não é um contrato que vai transferir a titularidade. Isso significa dizer, então, que o Estado comanda, regula essa atividade. Como diz o professor, ele pode até retomar a execução que, durante aquele lapso temporal, estaria sobre o cuidado do particular. Então, nós estamos falando de concessão, quando falamos de concessão de serviço público, estamos falando nessa transferência da execução de um serviço público cuja remuneração do particular, ou seja, aquele que vai executar, será feita basicamente através de tarifas. Esse é o entendimento majoritário de que deveria haver tarifa paga pelo usuário, podendo essa tarifa sofrer algum tipo de complementação através de fontes alternativas de remuneração, como publicidade, alguma coisa nesse sentido. No modelo de PPP, eu não transfiro só serviço público, eu posso transferir serviço público, como posso transferir uma outra atividade. Não necessariamente eu tenho pagamento de tarifa pelo usuário, vai depender de qual modelagem de PPP eu estou fazendo, mas o que eu necessariamente tenho é um pagamento por parte do poder público. Vale dizer, o poder público nas PPPs sempre comparecerá ou complementando a remuneração da empresa particular que está executando o serviço ou pagando ele diretamente a esta empresa pela execução do serviço. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro para o pessoal que está em casa. Por exemplo, num hospital, a iniciativa privada constrói o hospital e aí o governo paga a iniciativa? É isso? Não necessariamente. Primeira coisa, quando a gente fala em PPP, o foco tem que ser o serviço. Eu posso ter obra dentro do objeto da PPP? Posso, mas não é uma imposição. Então, se eu tiver, a ideia for, por exemplo, construir um hospital, é possível eu construir um hospital de acordo com a legislação normal, e depois fazer apenas uma PPP para o gerenciamento desse hospital, como eu posso, desde o início, já pensar que a construção do hospital integra o objeto dessa PPP. Outra possibilidade, eu posso, ao pensar no gerenciamento desse hospital,
pensar num gerenciamento mais global ou num gerenciamento mais limitado. O que eu quero dizer com isso? A PPP poderá envolver TI, tecnologia de informação, atividade de recepção, atividade de limpeza, atividade de segurança dentro do hospital, atividade de alimentação, atividade de laboratório e pode até, e a gente tem um modelo de PPP em Salvador com este feitio, é o chamado Hospital do Subúrbio de Salvador, envolver a atividade fim do hospital. Aí que a questão ideológica aflora mais ainda, porque ao envolver a atividade fim, o médico que vai atender a população será um médico contratado pelo parceiro privado, ou seja, pela empresa que ganhou a licitação. Este modelo é um modelo. Mas para haver lucro, só para ver se a gente entendeu, para haver lucros é preciso que haja, então, pacientes. Sim, mas deixa eu só complementar essa questão do profissional da atividade fim. Em Belo Horizonte, o modelo de PPP de Belo Horizonte, ou os modelos de PPP, sejam na educação, sejam na saúde, não envolvem atividade fim. Eles envolvem o gerenciamento, falando muito rapidamente, né, dessa ideia de manutenção predial, gerenciamento das funcionalidades, mas quem está na ponta para atender o paciente será um médico da rede pública de Belo Horizonte. Com isso você veja que cabem os conteúdos das PPP são muito oscilantes, depende da forma como eles foram estruturados. O pagamento numa PPP com este feitio, na saúde, seja o do Hospital do Subúrbio de Salvador, em que até o médico é privado, seja do Hospital de Belo Horizonte, em que o médico não é um profissional privado, mas é um servidor público, o pagamento jamais se dará pelo particular, pelo usuário, porque a nossa Constituição veda isso. Então, nessas áreas da saúde e da educação, o pagamento do parceiro privado vai se dar pelo poder público. Eventualmente, pode ter alguma contribuição, por exemplo, com a cobrança pelo parceiro privado do estacionamento, alguém que vai visitar um parente utiliza o estacionamento do hospital. Mas isso é uma receita absolutamente acessória. E no caso de presídio, acontece a mesma coisa? No caso de presídio também, é uma parceria em que não vai haver pagamento, obviamente, pelos presos. Então, é o Estado quem remunera integralmente o particular. E aí nós podemos ter PPPs de presídio em que eu tenha só pagamento pelo poder público ou em que eu tenha alguma fonte alternativa, voltando a exemplificar com o estacionamento. As pessoas vão lá visitar os seus parentes que estão encarcerados e utilizam o estacionamento. Mas o grosso da receita de um presídio, feito com base em PPP, gerenciado pela modalidade PPP, é o pagamento feito pelo Estado. E o número de presidiários, por exemplo, pode interferir no pagamento do governo, à iniciativa privada, à empresa? O que vai acontecer? A modelagem contratual, ela tem que levar em consideração, por exemplo, nesse caso de presídio, de escola, de hospital, que a demanda não é uma demanda sobre a qual o parceiro privado, a empresa, tem governabilidade. Não é ela que encarcera as pessoas, não é ela que destina as pessoas para aquele hospital e não para outro, não é ela que sabe quantas crianças vão estar recebendo o serviço público de educação. Então, a primeira coisa que você tem que ter como uma preocupação é que esta demanda sobre a qual o parceiro privado não tem governabilidade é uma demanda que, por sua vez, o poder público sobre ela tem uma ingerência. E como é que se devem fixar essas remunerações? Você tem que estimular o parceiro privado, já que é isso que está por trás da PPP, a que ele ofereça os espaços necessários para receber uma demanda. Então, se está sendo contratada uma PPP para uma escola e aquela escola está destinada a 5.000 crianças, apenas um número exemplificativo, o parceiro privado tem que estar realmente apto a receber 5.000 crianças. A remuneração dele deve levar em consideração essa real aptidão dele para receber 5.000 crianças e a qualidade na gestão da atividade que ele oferece. A mim parece interessante dar exemplos das duas modalidades de PPP em separado. A professora bem colocou aqui sobre a modalidade de presídios, a modalidade de educação, a modalidade de saúde. Essas atividades, o poder público oferece para a sociedade sem cobrar tarifa.
Quer dizer, não existe um pagamento por parte do usuário para que ele possa ser atendido no hospital, para que ele possa ser recebido na escola pública ou para que ele possa ser encarcerado contra o seu desejo. Por isso, o tipo de PPP que se aplica a essas hipóteses em que não há a possibilidade da cobrança de tarifa é a modalidade concessão administrativa. Quando há a possibilidade da cobrança da tarifa, há a possibilidade do uso da concessão comum ou há a possibilidade do uso da concessão patrocinada, que é modalidade de parceria público-privada. Por que isso? Por exemplo, numa estrada. Quando se passa na estrada, você cobra do usuário o pedágio, portanto, há a tarifa fixada. O modelo próprio para uma concessão de estrada vai variar entre a concessão comum, que é, por exemplo, aqui está em vigor hoje na BR-381 daqui para São Paulo, em que a iniciativa privada se remunera exclusivamente da cobrança da tarifa dos usuários da estrada, ou pode ser que esta atividade seja desempenhada por intermédio de um contrato de parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada. O particular cobra do usuário a tarifa, mas essa tarifa não é suficiente para remunerá-lo. Então, ele precisa de um complemento por parte do poder público. Por isso o nome concessão patrocinada, porque essa diferença entre o que ele percebe da tarifa e aquilo que seria necessário para que ele explorasse a atividade com lucratividade é complementado por intermédio de parcelas dadas pelo poder público ao particular. Mas tem um período, né, pré-determinado e também um valor. Então, esse modelo segundo é o que existe na MG 050, que foi feita pelo Estado de Minas Gerais. Então, nós temos dois modelos de concessão. Uma é PPP, a patrocinada, a outra não é. A da BR-381, que é concessão comum ou tradicional, envolvendo serviços públicos. Muito bem. Há um tempo, sim, a lei fixa esse tempo. O mínimo de 5 anos, o máximo de 35 anos. Contadas aí todas as possíveis prorrogações. Agora, o que determinará o prazo de uma PPP é a perspectiva de retorno na exploração da atividade pelo particular. É por isso que, quando se desenha uma modelagem de PPP, existem estudos preliminares que são fundamentais para definir qual é a perspectiva de remunerabilidade do particular, qual é a necessidade de duração, de longevidade do contrato e quais são todas as nuances que podem, de alguma maneira, envolver lucratividade no contrato. Por exemplo, a professora citou a exploração de receitas alternativas pelo particular. Então, nós temos que ser muito claro o seguinte: ninguém entra na PPP para poder perder dinheiro. O particular vai explorar a atividade porque ele tem perspectiva de lucratividade. Certo? E, com base nisso, ele vai formular a sua proposta na licitação, de acordo com o tipo de atividade, o período que ele vai explorar essa atividade, as garantias que o poder público dará ao particular, a perspectiva que tem de exploração de receitas diretas e de receitas acessórias, e tudo isso faz parte, portanto, de um desenho prévio à licitação na modelagem de parcerias público-privadas. O senhor falou de licitação, então o que é levado em conta primeiramente? É a habilitação, né? É a empresa poder prestar aquele serviço com qualidade ou não? É o menor preço? Bom, primeira coisa, acho que é fundamental, inclusive, esclarecer esse ponto para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Toda licitação envolverá as duas coisas de alguma forma. Que duas coisas? Eu tanto tenho que saber quais são as condições daquele licitante, daquela pessoa que se apresenta à licitação, para efetivamente, se for o caso, assumir um contrato, quanto eu levo em consideração a proposta. Essa questão da habilitação, que é isso, esse exame documental, para verificarmos quem é esta empresa, ou no caso das PPPs,
quem é este consórcio de empresas, porque, em geral, não é uma obrigação, as PPPs vão envolver uma complexidade que vai demandar que as empresas se agrupem e compareçam em conjunto, em consórcio a uma licitação. Então, tanto eu preciso examinar quem são essas empresas, quem é esse consórcio, quanto eu vou levar em consideração a proposta. Nas PPPs, geralmente se faz um caminho inverso das licitações comuns, vamos dizer assim. Primeiro, nós vamos examinar qual é a melhor proposta e, a partir do momento que estamos diante da melhor proposta, vamos verificar se aquele autor da melhor proposta também é capaz, a partir da documentação dele, de assumir aquele contrato. PPP não é só uma questão de avaliação de preço. Pode ser preço. O que é o preço aqui na PPP? O menor valor da contraprestação pública que o Estado pagaria. Pode ser este o critério? Pode ser este o critério, mas não é uma imposição da lei. A lei estabelece uma série de critérios possíveis. E qual o critério que será adequado àquela licitação? Depende da licitação que está sendo elaborada, construída. O que a gente acha que é importante deixar muito claro é que PPP não é uma coisa que vem como uma receita. Então, o que vai compor a PPP? Quais são as atividades que vão compor a PPP? Como é que vai se dar a escolha do licitante? Qual que é o prazo desta PPP? Tudo isso depende de uma série de estudos. PPP é algo tão complexo que não se faz da noite para o dia. Você tem uma preparação de ano, às vezes anos, para lançar um edital de PPP. Fiquei curioso para saber sobre o preço e sobre o tempo. Mas é daqui a pouquinho, porque o nosso tempo do primeiro bloco terminou, mas a gente já volta daqui a pouquinho com mais informações sobre PPP. Até já! E haja fé para ser feliz. Dessa identidade ninguém nunca soube falar. Ela ferve, o corpo estremece. A gente sobe aonde a gente. Essa gente sabe ser feliz. O entoar os MCs e o duelo ali a conviver. Com a PM, o escárnio total e o olhar paternal da Zona Sul. Se convir, faz tombar mais que essas belas fachadas de melô. Todo esse amor, tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar e vira pó, desmancha e vira pó, desfaz, vira pó e vento leve e traz. Tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar e vira pó, desmancha e vira pó, desfaz, vira pó e vento leve e traz. Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre as parcerias público-privadas, recebendo os professores da Faculdade de Direito da UFMG, Cristiana Fortini e Luciano Ferraz. Eles falaram um pouco sobre o preço, envolvido numa PPP, o valor e também o tempo. Quero saber por que desse tempo, se ele é importante, é a lei que delimita isso, há a possibilidade de uma renovação dessa PPP, enfim. Eu tinha já dito com relação ao tempo que a lei fixa os contratos de PPP com um mínimo de 5 anos, um máximo de 35. Nesse máximo de 35 tem que estar incluídas todas as possíveis prorrogações. Então, o máximo que um sujeito vai explorar, sujeito privado vai explorar a atividade PPP é por 35 anos. Agora, o tempo vai depender do tipo de objeto que se tem e da perspectiva de lucratividade. Uma coisa interessante é que, na verdade, você tem um elemento
que mais do que o jurídico é o grande definidor das PPPs, que é o elemento econômico. São esses estudos econômicos, os estudos financeiros, que vão efetivamente, dentro dessa baliza da lei, tempo mínimo e tempo máximo, dizer qual é o tempo justo, qual é o tempo correto. Por quê? Porque, óbvio, que o que está por trás da concessão, seja administrativa ou patrocinada, o que está por trás da PPP é uma tentativa de resolver problemas que afligem a coletividade. Então, busca-se com isso um ganho de eficiência. Mas o particular, como o professor disse muito bem, ele está ali imbuído de um espírito de lucratividade, que não é inconstitucional, que não deve ser visto como algo absolutamente nefasto. Esta junção, como fazer com que a coletividade tenha um ganho que ela não teria se a atividade fosse realizada pela própria administração pública, o seu pessoal e o seu equipamento e a sua estrutura, e, ao mesmo tempo, fazer com que o particular vislumbre nessa atividade algo que lhe propicie um ganho. Esta equação é que vai definir tanto o prazo do contrato quanto outras regras dessa licitação e dessa futura contratação. Agora, há uma questão interessante de se pensar por que a lei previu pelo menos 5 anos e por que a lei previu até 35 anos. Vamos começar por que até 35 anos. Verifique quantos mandatos estão incluídos dentro desse prazo de 35 anos. Isso significa dizer que uma decisão por uma PPP hoje, a celebração de um contrato hoje, em nível municipal, estadual ou federal, impacta outros tantos governantes que vierem a ser eleitos. Então, o legislador achou que seria necessário colocar um prazo máximo para que esse impacto criado no dia de hoje, ele não se perpetuasse e não existisse, de alguma forma, um comprometimento com a democracia, em última análise, indefinido. E por que 5 anos? Porque, apesar de não ser uma exigência da lei, pensa-se muito na PPP como um instrumento que viabilize obra. Ela não tem o foco na obra, o foco é o serviço. Mas, em grande parte dos casos, para poder oferecer o serviço, tem-se uma obra de maneira antecipada. Nós falamos aqui de PPP de hospitais, de presídio, de rodovias, em que a obra costuma ser integrante. E há uma curiosidade, porque quando se contrata uma obra pública pelas modelagens normais, depois você pode ter um problema relacionado à manutenção deste prédio, porque os prédios também envelhecem. Com um prazo de 5 anos, o que pretendeu o legislador? Uma das coisas que justificam esse prazo de 5 anos é que, se a PPP envolver obra, aquele que a executou assumisse os encargos, vamos dizer assim, da construção da obra. Isso faz com que ele pense na obra de uma maneira a fazê-la para evitar problemas futuros, já que os problemas, se acontecerem, recairão sobre ele, que é o executor. Então, por isso, um prazo de 5 anos, que é para dar uma maior responsabilidade a quem executa. E uma outra... Existe também um definidor no que diz respeito ao preço. Quer dizer, somente contratos acima de 20 milhões de reais é que podem ser licitados na modalidade de parceria público-privada. Contratos abaixo não podem ser licitados. Agora, 20 milhões de reais para uma PPP de 15, de 20, de 35 anos é um valor pequeno. Tirando que está há 10 anos desatualizado o valor, né? Porque esse valor é o valor original. O valor de 2004. Quer dizer, hoje em dia, se pensar numa prestação de serviço como de um presídio, de várias escolas, saneamento básico, esses postos de atendimento, Essa defasagem no preço pode comprometer a qualidade dos serviços, vocês acham? Creio que não, porque isso é o limite mínimo, não é o limite máximo. Quer dizer, a PPP pode ter... Isso não é preço. Não é preço, é limite, para que você defina o objeto do contrato como sendo a PPP. Agora, o valor que se vai cobrar por um determinado serviço, presta atenção, quero dizer, depende do objeto. Se o serviço for um serviço gratuito, como nós dissemos, presídio, saúde, educação, postos de atendimento tipo PSIL, UAI, PSIL, quaisquer desses postos de atendimento, que podem ser objeto de PPP, o serviço não é pago pela coletividade. Então, quem vai pagar isso, quem vai pagar para o particular é o poder público.
né? Por quê? Porque o serviço não tem cobrança de tarifa. Agora, quando tem a cobrança de tarifa e o valor da tarifa, perceba, for suficiente para remunerar o particular, como se dá, por exemplo, na hipótese de serviços de transporte coletivo, é desnecessário usar a modelagem PPP. Por quê? Porque se o particular tem suficiência de remuneração na cobrança da tarifa, deve-se utilizar a concessão comum. Agora, quando é necessário para manter, sobretudo, a modicidade das tarifas, quer dizer, um valor que seja passível de um pagamento tranquilo por parte da sociedade, possibilitando universalização na prestação do serviço, aí, quando for necessário impor pagamento de valores para poder manter essa modicidade da tarifa, aí indica-se a modelagem de PPP. Quem vai mostrar isso? O estudo prévio que nós dissemos, que no fundo se chama Value for Money, né, que é o valor agregado do dinheiro na exploração do contrato de PPP. Existe algum serviço que não pode ser feito ou gerido via PPP ou não? Sim. E a sua pergunta é extremamente oportuna. Eu até comentava com o professor Luciano que se cogitou, a partir de uma consulta feita pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, de se fazer uma parceria público-privada para o sistema judiciário. Obviamente, a lei nem precisava ter dito isso, mas a lei se preocupou em dizer o óbvio, que é para, de alguma forma, aplacar temores que pudessem ser suscitados com o silêncio da lei, que eu não posso transferir por meio de PPP, como eu não posso transferir por meio de nenhum outro tipo de contrato, algumas atividades, como atividade jurisdicional. Então, aquilo que os juízes fazem não é passível de uma parceria público-privada. É passível, entretanto, embora o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tenha se mostrado refratário a isso, que se pensasse numa PPP apenas para o funcionamento do prédio onde se dá a atividade jurisdicional. Mas o CNJ entendeu, por maioria, que isso não seria o caso, que não se deveria utilizar. Então, atividades como o exercício de fiscalização, atividade jurisdicional, atividades em que exista uma possibilidade de o parceiro privado exercer uma certa prerrogativa sobre outros particulares, essas são atividades que a lei já, de antemão, veda a utilização. No mais, a PPP pode ser utilizada para uma vastidão de situações. Muita gente diz que as PPPs, elas na verdade tapam um buraco, né, a ineficiência do Estado. É só isso mesmo? Vai para além disso? É também desenvolver a economia de um país? Como é que a gente pode explicar isso? Desenvolver. Eu não sei se seria o caso de desenvolvimento propriamente dito da economia. Eu acho que, na verdade, eles vêm a reboque de um modelo de Estado. Quer dizer, um modelo de Estado que prioriza a exploração de atividades com potencial de lucratividade pelos particulares. Quer dizer, que ele não prioriza como sendo o papel do Estado assumir o desempenho de atividades tipicamente econômicas. A nossa Constituição diz isso. E o interessante é que ela diz isso desde quando ela foi editada. Desde 1988, a Constituição diz que, preferencialmente, a exploração de atividades econômicas se dá pela iniciativa privada. Somente nos casos de relevante interesse coletivo ou de segurança nacional é que o Estado deve explorar determinada atividade econômica. Então, nas atividades econômicas em geral, o poder público não deve atuar como sendo sua prioridade. É o recado constitucional. Na prestação de serviços públicos, de outra parte, a professora Cristiana já deixou isso claro aqui, mas vou ressaltar mais uma vez, o poder público tem a titularidade da atividade, mas ele está autorizado pela Constituição a se emparceirar com o particular para o desempenho dessa atividade. Daí que a minha conclusão, por exemplo, de que não há nenhum tipo de inconstitucionalidade, nenhum tipo de irregularidade no uso da modelagem PPP. Pelo contrário, se ela se mostrar mais eficiente, capaz de prestar serviços de qualidade à sociedade, tanto faz. Quer dizer, ela pode ser utilizada. E, no meu modo de ver, o usuário dessa atividade, o indivíduo que está na ponta, que é a sociedade, ele não está interessado diretamente em dizer se o indivíduo que lhe está prestando determinada atividade é servidor estatutário ou deixa de ser servidor estatutário. Ele quer saber, na verdade, se ele vai ser bem atendido.
Então, se as parcerias público-privadas forem capazes de dar uma resposta à sociedade mais interessante do que a resposta que até hoje foi dada, ela será um mecanismo de sucesso, como já foi em mais de 62 países onde usa-se o modelo. Por outro lado, há países que usaram mal o modelo, por exemplo, de Portugal. Portugal usou mal o modelo, aí o modelo tende a dar errado. Então, por isso, e a professora Cristiana deixou isso muito claro, é que a etapa mais importante de uma PPP é a etapa prévia ao lançamento do edital, ou seja, a construção da modelagem para que haja a contratação de PPPs seguras e eficientes. Quais que foram os erros de Portugal? Fiquei curioso agora, professor, porque até aqui, por enquanto, a gente está falando um pouco, né, sobre os benefícios da PPP, já que as pessoas têm uma ideia um pouco distorcida, né, acham que, enfim, é coisa do diabo, enfim, não, é mais ou menos esse termo que as pessoas realmente usam. Mas e o que é que sai errado, o que pode sair errado, qual que é a desvantagem? Eu acho importante, primeiro, essa questão de Portugal é realmente um caso a ser estudado. Mas o que acontece? Na PPP, é preciso que as pessoas tenham muito claro isso. O Estado não deixa de figurar como regulador. O particular não está autorizado a fazer o que lhe aprouver. As regras de como é que deve ser o atendimento, seja através de uma PPP educacional, através de uma PPP hospitalar, são regras muito claras. E, insisto, a maior parte das PPPs, esse caso do Hospital de Salvador é uma hipótese muito específica, porque as PPPs que lidam com área de saúde e educacional, acho que educacional a única já existente é a de Belo Horizonte, eles não transferem o serviço de fim para o parceiro privado. Eles transferem o gerenciamento basicamente de um prédio, que é algo que já se podia fazer pelas outras modelagens. Só que agora você agrega tudo num parceiro só. O que acontece especificamente com Portugal? O que aconteceu especificamente com Portugal? Portugal, eu sempre costumo brincar, eu brinco isso inclusive com os meus amigos professores portugueses, que Portugal se sentiu um pouco Alemanha, sem ser Alemanha no momento de integrar a comunidade. Então, Portugal dimensionou mal uma série de coisas. Por exemplo, Portugal é um país de 10 milhões de habitantes, cerca de 10 milhões de habitantes. E se pensou lá numa demanda que é uma demanda que não existe. Portugal não tomou cuidado com o problema de endividamentos que as parcerias público-privadas geram. Esse é algo que tem que ser pensado. Perfeito. As parcerias público-privadas, elas funcionam mais ou menos como um cartão de crédito. Porque o particular, se tiver que executar a obra, ele faz as suas expensas. Só depois, quando o serviço posterior à obra estiver disponibilizado, é que ele vai receber. Então, você tem um pagamento que se dá diferido no tempo. Mas um dia o pagamento chega. Uma hora, o poder público quer totalmente, quer complementando tarifas pagas por usuários, o poder público terá que pagar essa conta. E você tem que ter uma preocupação com isso a longo prazo. Então, os estudos também vão indicar, realmente é o caso de PPP, vale a pena contar com essa alavancagem financeira do particular? Qual que é o limite? Então, a legislação brasileira, diferentemente do que se deu em Portugal, ela trouxe um limite para esse endividamento. E mais do que isso, ela tem uma preocupação com a justificativa de por que PPP e não contratos tradicionais. Nós temos realmente uma perspectiva que nos possibilite fazer em PPP, usar a PPP. Se eu parto do pressuposto de que o particular vai receber através de tarifas, estabeleço lá uma expectativa de demanda e depois esse particular não tem aquela demanda, imaginando, como o professor muito bem disse, nos casos em que o particular possa ser remunerado pelo usuário. Então, ele acredita que ele terá um número X de usuários que vão lhe pagar uma tarifa. E depois ele não tem esse número X de usuários. Ele vai, obviamente, bater a porta do poder público. Quer dizer, essa estruturação portuguesa não foi, em todos os casos, uma estruturação bem pensada. Então, este é um problema. Eu acho que para nós é proveitoso que a gente esteja vivenciando isso já tendo a experiência portuguesa. Para não cometer os mesmos erros. Exatamente. Portugal usou um sistema nas PPPs de rodovia que chama sistema SCUT, sem cobrança do utente, sem cobrança do usuário. Então, embora o serviço de rodovia pudesse ser explorado com a cobrança do usuário, Portugal optou por um sistema diferente. Ou seja, quem pagava o particular, certo,
era o próprio governo português e não o usuário da rodovia. Com isso, de onde sai o dinheiro para pagar? Dos impostos, que são gerais. Então, você cobra, você tem receita de todos para custear uma atividade que é de poucos, que são os usuários da rodovia. Certo? Com isso, houve uma sobrecarga do poder público no momento em que as demandas, que a professora disse, de usuários não corresponderam àquilo que estava contratado. E, consequentemente, a necessidade de contraprestação do poder público subiu, porque a demanda de passagem ela não chegou a ser totalmente atingida. De modo que isso serviu de experiência para que o Brasil não adotasse o modelo, por exemplo, quando há a possibilidade de cobrança de tarifa. O que eu quis frisar a todo momento da minha exposição aqui, de que quando o serviço na ponta é gratuito, quer dizer, como é na educação, como é na saúde pública, como é nos casos prisionais, como é no atendimento do UAI, certo? Porque quando se tem esse tipo de modelagem, o modelo a ser adotado é o da concessão administrativa, porque nela quem paga é o poder público. Quando há a possibilidade de exploração tarifária, o poder público tem que utilizar, para se fazer PPP, na minha visão, outro tipo de PPP. Uhum. Agora, quando a gente traz agentes de fora, né, agentes privados, para gerir serviços públicos, dá-se a impressão de que é mais difícil fiscalizar. De fato é isso mesmo ou não? A gente tem as mesmas ferramentas e como é que a gente, né, aí quando eu falo gente, nós, usuários, podemos fazer isso? Primeiro que o contrato ele vai estabelecer níveis de produtividade, níveis de qualidade que precisam ser respeitados pelo contratado. E você tem algo na PPP que é algo que é possível, não é obrigatório, que é contratar alguém que nem integre o poder público, nem pertence ao corpo funcional desta empresa, que funcionaria ali como a pessoa que define o valor que o poder público tem que repassar ao parceiro privado, a partir dessas avaliações. Então, vamos pensar no hospital. O hospital foi projetado, isso está na PPP, para atender 2.000 pessoas. É preciso que tenha 2.000 leitos. Imaginemos alguma coisa nesse sentido. Ter leito não significa dizer apenas ter o quarto. É preciso que aquele ambiente seja preparado para efetivamente receber um doente. Não importa se vai haver o doente ou não vai haver, embora no Brasil seria algo surpreendente não ter o doente para ser atendido num local em que há serviço público de saúde. Mas apenas por um exercício de criatividade, imaginemos que não exista o doente, não importa, ele tem que estar apto a receber aquele doente. Esse doente, esse paciente tem que ser ouvido, a sua família tem que ser ouvida. E a partir desses critérios todos, esta pessoa que a gente chama de verificador independente é que vai dizer, olha, os parâmetros para pagamento desse parceiro privado fixados na licitação, fixados no contrato, foram alcançados em 100%, vamos pagar a totalidade do que ele merece. Não alcançaram 100%, ficaram na faixa de 80%, vamos pagar 80%. Então, você pode se valer dessa ferramenta de alguém que está equidistante das duas partes e que é capaz de dizer o valor a ser pago. O controle pelo usuário deve se dar tanto ouvindo-o, porque afinal de contas é para ele que se pensa dos contratos em geral e nos contratos de PPP em especial, seja através dessas figuras que fiquem a examinar a atuação do particular. Eu acho, na verdade, que não se deve preocupar, a sociedade não se deve preocupar com a possibilidade de controle efetivo pela PPP, porque não é por falta de estruturas de controle sobre ela que nós vamos ter problema na execução. Será por falta do exercício correto da competência de controle. Aí sim. Por quê? Porque nós temos, em alguns casos, agências reguladoras que vão regular a prestação do serviço pelo particular. Em alguns casos, o poder concedente, que é quem concede o objeto no contrato para o próprio particular, fiscalizando a atuação. Nós teremos os tribunais de contas, que são órgãos fiscalizadores. Nós teremos o Ministério Público, que é órgão de fiscalização. Nós teremos a própria sociedade, que pode exercer o controle social. Quer dizer, não é por falta, portanto, repito, de mecanismos de controle que nós vamos ter
vamos sentir essa sensação de que as coisas estão em descontrole. De jeito nenhum. Talvez por uma falta de exercício correto da atividade controladora. Eu, por exemplo, escrevi um trabalho há um tempo atrás em que eu dizia isso. Eu não sei, por exemplo, se as nossas estruturas de controle estão aptas e preparadas a fiscalizar contratos de PPP. Por quê? Porque é diferente você fiscalizar um contrato de PPP, que tem uma duração de 35 anos, de um contrato de prestação de serviço que tem duração de 1 ano, tem duração de 2 anos. Quer dizer, as medidas que se adotará como formas de controle ao longo da execução do contrato, num e no outro caso, são completamente distintos. Um envolve serviços essenciais à sociedade, o outro pode não envolver. Um envolve investimentos de larga monta por parte do particular, o outro não envolve esses investimentos. Então, é necessário que nós nos preparemos. A ideia dos verificadores independentes é fundamental para definir o valor a ser pago ao proprietário, mas em termos de cumprimento das metas contratuais, cumprimento dos objetos do contrato, a mim me parece que os nossos órgãos de controle têm que avançar. O Poder Executivo brasileiro, na minha visão, é o mais preparado a fazer este tipo de controle, porque ele tem quadros diferenciados para fazê-lo e preparados especificamente para essa finalidade. Os órgãos de controle brasileiro ainda têm que se munir de pessoal bastante qualificado para se efetivar um controle que não preocupe aí os usuários e a sociedade que custeia os contratos de PPP. Para terminar, eu quero que vocês falem um pouco sobre o futuro das PPPs, né? A gente está refém ainda de governos, ou seja, é política de governo mesmo, é de cada um achar que isso é muito liberal, é liberal demais, enfim, aquele discurso sempre, né, da mão do Estado, enfim. Ou não, a tendência é de que aumente, enfim, isso é bom, ruim, só para a gente poder finalizar, por favor. Olha, é óbvio que o titular do Poder Executivo local, estadual e federal, ele dá um pouco do tom do seu governo natural. Espera-se, inclusive, que ele represente efetivamente, ao ser eleito, um certo modo de administrar. Então, eu acho que é impossível deixar de cogitar que as pessoas que assumem postos no município, no Estado e na União vão ser mais ou menos refratárias, mais ou menos simpáticas à ideia de PPP. Agora, por outro lado, do ponto de vista do administrador, não do político, mas do administrador, porque, afinal de contas, esse chefe do executivo, ele assume esse papel que é um papel duplo, ele não é só político, cabe a ele também fazer a máquina funcionar. Para essa porção administradora, as PPPs podem representar, elas não são a única solução, e elas não são necessariamente a solução para todos os problemas. Elas são uma das várias ferramentas com as quais o administrador público pode contar. Nem é o caso de entendê-las como algo a ser utilizado sempre, nem é o caso de entendê-las, no meu modo de ver, algo como nunca deve ser experimentado. Você tem que fazer uma avaliação de vantagens e desvantagens. O que a gente percebe é que existe uma pressão de infraestrutura tão grande sobre o prefeito, sobre o governador, sobre o presidente, que ele, por mais avesso que ele possa ser à modelagem de parcerias público-privadas, ele, eventualmente influenciado por essa questão fática, pela sua própria equipe, ele possa pretender utilizá-la. E você veja que as PPPs no Brasil, elas estão sendo utilizadas por governos de colorações muito diferentes. Não só as PPPs, mas as concessões. Então, você tem experiência no governo federal, você tem experiência no governo de Minas, que teoricamente são governos de partidos diferentes, de maneira que eu acho que a porção administradora, ela se sobressai à porção política. Ok, professor. Eu acho, bem colocou a professora Cristiana, que a PPP é uma ferramenta. Não significa dizer que ela seja a ou a melhor ferramenta. Agora, ela tem implícito, isso é verdade, uma fonte alternativa de financiamento infraestrutural. À medida em que o Estado tem escassez de recursos para investir diretamente, ele usa, por exemplo, da PPP, porque ele consegue alavancar a capacidade de investimento do setor privado e jogar para dentro do setor público com um pagamento parcelado.
como se fosse uma compra a crédito da infraestrutura. Então, nesse sentido, eu entendo que ela pode ser, sobretudo se o país tiver uma retração econômica, uma opção para contratos longevos, de longo prazo, substituindo aí as iniciativas públicas de financiamento. E é por isso que a lei limita o quantitativo das PPPs, para que não haja um excessivo endividamento do Estado, né, na formulação desse tipo de ajuste. De modo que eu também concordo que a PPP não tem cor nem bandeira, ela pode ser utilizada por todos os partidos ou por todos os gestores públicos que venham assumir os cargos. Mais importante do que isso, a mim me parece utilizar a ferramenta da PPP nos lugares adequados, quer dizer, onde ela efetivamente possa trazer benefícios à sociedade, certo? E que ela possa custar à sociedade o valor devido, né? Que ela não seja um serviço muito barato e tão ruim que não justifique se fazer, e nem um serviço de tanta excelência que não se consiga chegar à universalização, que é o uso pela maior parte dos cidadãos possível. Ok, um tema tão complexo, né? Mas ajudaram demais a gente a entender um pouco sobre PPPs. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Você. Nós aqui agradecemos. O programa de hoje termina aqui. Mande sua crítica ou sugestão para tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todas e a todos e até a próxima.